Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Então, se você está bem, fala um bom dia mais alto aí. Bom dia, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você veio hoje. Agora, sem falsidade, fala com força. Fala: que bom que você veio hoje. Irmão, seja sincero, você fica motivado quando alguém chega: que bom que você veio hoje. Então vamos lá, de novo, faz de conta que não aconteceu nada. Olha no olho do seu irmão, fala: estou feliz, que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar um tema novo, não vai dar tempo de terminar hoje, mas eu quero falar sobre o fruto do Espírito. E antes de falar sobre o fruto, sobre os 9 itens que Paulo fala aqui sobre o fruto do Espírito, eu quero dar uma introdução até para a gente entender o contexto, né, de Gálatas, entender o contexto da graça, da libertinagem, do legalismo e tudo mais, que é um debate aqui que nós vemos que até nos dias de hoje não é um tema ultrapassado. Até nos dias de hoje ainda nós vemos essa dificuldade de compreender algumas coisas. Então nós vemos que a igreja de Gálatas era uma igreja que ela estava vivendo algo que estava tirando elas do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque elas não estavam no propósito, não estavam vivendo a liberdade de Cristo. E é o que Paulo está tentando ensinar para a igreja, sobre o quanto que eles eram legalistas e o quanto que eles não viviam debaixo da liberdade de Cristo. E aqui então nós vemos que nos dias de hoje isso ainda vem se prolongando, porque nós muitas vezes temos esses debates, essas dificuldades, e eles viviam de uma forma de escravidão, por não viver a plenitude do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos debaixo de prisão ou de escravidão por não conhecer ou não viver, de fato, a liberdade, a graça de Cristo. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as obras da carne, que aponta para a imoralidade, aponta para a divisão. E nós vamos falar também sobre o fruto do Espírito, que aponta para a unidade, aponta para o propósito de Deus. Então aqui eu quero mostrar um pouquinho sobre a lei e a graça, porque é um texto que contém tudo isso, tanto que eu quero expressar um pouquinho sobre Gálatas e um pouquinho de Coríntios também, que dá para a gente fazer um paralelo. Então, para começar, o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, mas antes disso, para dar uma introdução, Gálatas capítulo 2, versículo 21, é um ponto-chave aqui do livro de Gálatas, e eu vou explicar para vocês. Mas Paulo diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente, morreu em vão. Então Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas que por eles querem ser legalistas, por eles achar que eles têm razão, porque o mérito deles, a força deles fala mais alto, se eles fizerem isso, eles estão anulando a graça de Deus, ou seja, eu estou anulando tudo o que Cristo fez na cruz. Então Paulo ele está ensinando a igreja de Gálatas aqui a importância de você reconhecer Cristo e não viver uma forma legalista. Legalista nada mais é aquele que você quer ver baseado na sua força, baseado no seu conhecimento, baseado na sua condição. Então aqui Paulo está ensinando isso, mas por que é uma grande dificuldade a igreja entender isso? Primeiro ponto, é uma grande dificuldade entender isso porque quem vive na lei, no fundo gosta, porque a lei traz reconhecimento, a lei traz mérito. Eu fiz por onde, eu estudei, eu trabalhei, eu cumpri. Então a lei é muitas vezes satisfatória para o homem que quer ser tudo certinho. Por quê? Porque ele quer mostrar que ele merece. Então isso já é uma dificuldade para a igreja de Gálatas entender. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece a graça de Deus, você tem que reconhecer que não tem mais nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Cristo. E muitas vezes nós estamos acostumados, habituados a fazer, e é muito gostoso nós termos reconhecimento. Sim ou não? Quem gosta de ser reconhecido aqui? Quer ser reconhecido? Não é no lugar, a igreja não é lugar para isso. Então nós precisamos entender isso. Segundo ponto, que é um motivo aqui que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a graça de Deus. Porque quando fala de deixar de viver na lei e viver na graça, a primeira coisa que vem no coração das pessoas é o quê? Aí, porta aberta, libertinagem, bagunça, agora faz o que quer. Que também é um outro extremo que não é uma verdade. Graça, teve a aula terça-feira aqui, graça é muito diferente da libertinagem, da hipergraça e tudo mais. Então entenda algo, aqui é um grande debate, uma grande dificuldade para a igreja entender isso.
Mas enquanto nós vemos aqui fazer um paralelo, enquanto nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja imoral, cheia de imoralidade, cheia de perversidade, era uma igreja que muitas vezes eles não tinham temor algum, enquanto isso a igreja de Gálatas era o contrário, era legalista. Mas sabe o que nós identificamos nas duas igrejas? Ambas não entenderam o que era a graça de Deus. Tanto viver no legalismo não entende o que é graça de Deus, mas também viver na libertinagem não entende o que é graça de Deus. Então nós temos um paralelo aqui, aliás, né? Uma igreja que é totalmente imoral, totalmente sem temor algum, e faz qualquer jeito, que é Coríntios. E nós vemos uma igreja que quer bater no peito, que é assim, eu aprendi assim, a lei judaica e assim, e eles têm dificuldade de viver debaixo da graça de Deus. Então é por isso, Paulo começa dizendo assim, eu não anulo a graça de Deus, porque se eu fizer isso, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo está dizendo isso para a igreja de Gálatas, porque eles tinham dificuldade de entender que eles tinham que se render a Cristo e entender a graça. Eles tinham conhecido, eles tinham ouvido falar sobre a verdade, mas ainda eles tinham ensinos e ouviam muitos que estavam ensinando sobre a lei, sobre o judaísmo, aquilo que eles vieram, a raiz deles. E olha o que diz Gálatas, vamos entrar no Gálatas 5, que é onde vai falar sobre a obra da carne e fruto do Espírito. Gálatas 5:1. Então Paulo mais uma vez, ele está ensinando e mostrando aqui a importância de você entender o que é graça de Deus. Tá? Gálatas 5:1 diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente. Por que novamente? Porque eles estavam submetidos antes ao jugo da escravidão. E o que é jugo da escravidão aqui, irmãos? Mais uma vez, 2 pontos. O jugo da escravidão pode ser a lei, eu viver na minha dependência, na minha razão, no meu merecimento. Muitos vivem na escravidão porque vivem dessa forma e não dá conta de viver. Ou o jugo da escravidão é viver no pecado, na libertinagem. Então ambos aqui, eles se encaixam naquilo que nós estamos vivendo. Então o jugo da escravidão para a igreja de Gálatas era porque eles estavam vivendo na lei. E fica pesado, fica um fardo pesado, porque eles não vão dar conta de cumprir tudo. E o jugo da escravidão para a igreja de Coríntios era viver debaixo de uma libertinagem, fazer qualquer coisa, e os dois traz prisão, traz escravidão. Porque tudo aquilo que você não dá conta vai virar uma escravidão na sua vida. E muitas vezes você fala, não, mas é certo, fazer tudo certo, viver na lei. Sim, mas olha o que diz Tiago 2,10. Mais uma vez, irmãos, isso aqui é só a introdução para a gente entender depois sobre o fruto e sobre a obra. A Bíblia diz assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, muitas vezes nós temos dificuldade de não querer viver na razão, porque não, o que é certo, é assim comigo, foi falado, é assim. Claro, irmãos, nós temos que ter sim, sabe, respeito, temor. Não estou dizendo que você vai viver de qualquer jeito. Mas o problema aqui, quem bate no peito e fala, eu vivo a lei, eu faço tudo que é mandado. Tiago está nos ensinando que, por mais que você cumpra tudo, se você falhar em uma, você falhou em tudo. É isso que a Bíblia está dizendo. O problema da igreja, o problema, aliás, do povo hebreu, foi que enquanto eles estão numa transição para sair do Egito e chegar na terra prometida, eles batem no peito e falam, eu dou conta, eu cumpro, o que Deus mandar eu vou fazer, porque eu sou capaz. Então Deus manda as leis. E aqui é um ponto chave, irmãos. Quanto mais você bater no peito, mais você vai viver na escravidão. Por quê? Porque você não dá conta, vai ficar pesado, você não vai conseguir cumprir. E é por isso Tiago aqui está dizendo que se você diz que bate no peito, eu cumpro a lei, eu faço tudo certo, mas você falhar em um ponto, você errou, você falhou completamente. E olha o que diz um outro paralelo aqui está falando sobre não viver na lei, mas faz um outro paralelo para não entrar na libertinagem. Olha o que diz Romanos 6, 14 e 15. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Versículo 15. Então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça? E ele diz o quê? De maneira nenhuma. Ou seja, irmãos, aqui há o paralelo. Viver na lei, eu não dou conta, porque eu não vou conseguir cumprir tudo. Alguém cumpre tudo aqui? Se você pecou, você descumpriu. Mas viver também na graça não é bagunçado, não é libertinagem. Agora eu estou na graça, eu não oro mais. Agora eu estou na graça, eu não preciso fazer mais nada. Agora eu estou na graça, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim.
Paulo está ensinando a igreja aqui, de Romanos, dizendo aqui, não é porque você vive na graça agora que você vai fazer qualquer coisa, de maneira nenhuma. Porque a graça nos liberta, irmãos, para viver uma vida em santidade. Amém? Então aqui nós estamos aprendendo algo precioso. E se nós continuarmos, assim como diz em Gálatas 2:21, para não anular a graça de Deus, olha o que diz Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, decaíram, caíram da graça. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas aqui, presta atenção, quanto mais você bater no peito e falar, eu consigo, eu sou capaz, eu cumpro, eu sou bom, eu estudei, eu sou o melhor, você vai cair da graça de Deus. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Vocês não foram justificados pela lei em Cristo, mas sim pela graça. E se você está querendo agir pela lei, no sentido de merecimento, de reconhecimento, você está decaindo da graça. Porque a graça é para quem, irmãos? Olha para o seu irmão e diz assim, a graça é para quem precisa. A partir do momento que você acha que você é suficiente, você não precisa da graça de Deus. Então a graça de Deus é para quem é fraco. Eu sou fraco, por isso eu preciso da graça de Deus. A graça de Deus é para quem erra. Eu erro, por isso eu preciso da graça de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ser justificado pela lei caiu da graça. Por quê? Porque quem merece não tem graça. A graça é para quem não merece. A graça é para quem é falho. A graça é para quem precisa de favor. O que é favor? Favor é algo imerecido. Alguém está me fazendo algo sem obrigação nenhuma. O favor merecido de Cristo é esse. Eu não merecia, mas Ele me deu. Isso é graça. Entende, irmãos? Então Paulo está ensinando a igreja. Ele vai entrar daqui a pouco falar sobre a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas para isso ele está explicando e mostrando a importância de você viver debaixo da graça e do favor de Deus. Por que muitos caem da graça? Porque rejeitam Cristo. E por que rejeitam Cristo? Porque preferem viver no merecimento do que na dependência. Irmãos, é muito ruim viver na dependência. Fala a verdade. Quem gosta de depender de alguém aqui? Só eu que não gosto? Quem mais não gosta de depender de ninguém aqui? Nós, muitas vezes, temos isso no nosso habituar, no nosso coração, de querer resolver tudo, de eu querer ser autossuficiente. Mas aí nós aprendemos em Cristo que se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos aprender a depender, porque nós somos totalmente dependentes de Cristo, amém? Quando eu tento me tornar independente, quando eu cresço demais, então eu caio da graça de Deus, porque a graça é para quem precisa, a graça é para quem necessita. Quantos necessitam da graça de Deus? Olha o que diz Gálatas capítulo 5, continuando, versículo 13 ao 15. Paulo, mais uma vez, sendo incisivo sobre a liberdade, mas que a liberdade ela é diferente da libertinagem. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Isso aqui é uma referência do que Jesus nos ensinou. Em versículo 15 diz: mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, irmãos, a Bíblia está dizendo sobre viver debaixo da graça de Deus, da liberdade. Mas ele diz, já que você fala da lei, sabe o que a lei diz? Ame um ao outro, ame a Cristo a Deus acima de tudo, e ame uns aos outros assim como a ti mesmo. Então, irmãos, aqui está nos ensinando uma base e um elo. Nós falamos sobre isso esses tempos atrás, sobre o amor. O amor é a base, porque quando eu amo eu não mato, quando eu amo eu não roubo, quando eu amo eu não prejudico meu irmão. E amor é a base do evangelho, irmãos. Jesus não te chamou para gostar de ninguém. Eu não gosto desse irmão, o problema é seu. Jesus te chamou para amar. A Bíblia diz, suportar um outro em amor. Eu não suporto esse irmão, então você não sabe o que é amor. Porque a Bíblia diz, nós devemos dever só uma coisa um ao outro. O que é? O amor. Entende, irmãos? Então o que Paulo está dizendo, ele está mostrando a importância do amor. E nós vamos ver isso no fruto do Espírito. Então Paulo só está dando uma introdução para quando chegar no fruto do Espírito, você entender e ter clareza que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com a dependência. E ele diz sobre não usar a liberdade para distorcer isso e viver sem valores. Porque senão sim, você vai cair na libertinagem. Então, irmãos, liberdade com valor é graça. Agora, quando você perde o valor, vira libertinagem. Então nós precisamos entender que a graça de Deus não é para baixar o padrão. Falamos sobre isso esses tempos, lembram?
A graça de Deus é para aumentar o nível. E o amor é a base. E nós vemos essa insistência de Paulo no ensino sobre a graça. Para quê? Para não distorcer. Para não viver na libertinagem. E continuando o texto, versículo 16, Gálatas 5,16. Olha o que diz Gálatas 5,16. Ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, olha que interessante aqui. Ele diz, vivam no Espírito, e se você viver no Espírito, então você não vai satisfazer a obra da carne. Aqui, antes de Paulo entrar sobre o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito, ele já está dizendo que não tem como você andar com os dois juntos. Ou é um, ou é outro. Ou você satisfaz o Espírito e vive no Espírito, ou você satisfaz a carne e vive na carne. Entende? Isso é importante, porque qual que é o mais forte hoje? Eu não aguento, a minha carne fala mais alto. Sabe por que a sua carne fala mais alto? Porque você alimenta mais a carne do que o seu espírito. Porque você passa mais tempo falando mal dos outros, vendo besteira, fofoca, criticando os outros, assistindo coisa que não presta. Aí você fala, não sei porquê, meu. Essas coisas me inclinam, essas coisas parece que me atraem. Sei. Agora quando você ora, quando você jejua, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. É por isso que Paulo está dizendo o quê? No versículo lá, digo a verdade. Então o quê? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Ou seja, por que nós satisfazemos o desejo da carne, irmãos? Porque nós não estamos vivendo no Espírito como deveria. Ou seja, não é algo que dá para levar os dois juntos. Não, ou é um ou é outro. É igual a alimentação, irmãos. Ou a alimentação vai te fazer bem, ou a alimentação vai te fazer mal. Não tem como ser meio termo. É mais ou menos. Não, ou é bom ou é ruim. E a vida com Deus é a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Gálatas 5, continuando, 17 e 18. E Paulo continua dando essa ideia, mostrando essa consistência, mostrando esse propósito. Olha aqui. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito é o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Olha que interessante que nós vemos nesse texto, irmãos. Paulo está dizendo que a carne e o Espírito são inimigos. Não dá para eu satisfazer os dois. O próprio Paulo diz que o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Por quê? Porque é uma luta constante. E Paulo está ensinando isso para a igreja de Gálatas agora. E aqui nós vemos o quê? Que ele diz que o desejo da carne é contrário ao Espírito. Ou seja, enquanto mais eu satisfazer o desejo da carne, mais longe da presença e da vontade de Deus eu estou. E a grande pergunta é, por quem eu tenho sido guiado hoje? Quem guia a minha vida? Quem governa a minha vida? Que tipo de alimento que eu estou comendo? Quem que é que realmente fala na minha vida? E é isso que Paulo está dizendo antes de entrar na obra da carne. Irmãos, entenda algo, não dá para eu estar bem alimentado na carne e no espírito, porque um anula o outro. Se eu estiver forte na carne, eu estou fraco no espírito. E se eu estiver forte no espírito, a minha carne está morrendo. Porque quanto mais eu buscar de Deus, mais eu vou lutar e vou estar longe do pecado. Mas quanto mais eu estiver me alimentando do pecado, mais longe da vontade e da graça de Deus eu estou, porque eu estou fugindo. Então Paulo está dizendo isso, irmãos, para ensinar a igreja sobre a questão de posicionamento. Nós estamos no ano de posicionamento, amém? E a grande questão é que tipo de alimento que nós estamos consumindo. E aí ele entra então na obra da carne. E aqui ele vai falar sobre 15 obras e mais algo semelhante. Aí pode ser infinito. Mas olha que interessante que diz aqui, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Me ajuda a contar aí. Imoralidade sexual. Faz assim comigo, gente. Vamos lá. Impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias. 15. E coisas semelhantes a estas. Continuando. Eu os advirto, como antes já os adverti. Eu já te ensinei no capítulo inteiro, irmãos. E eu estou te advertindo ainda. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo aqui, ele entra agora
para detalhar ou discriminar o que é uma obra da carne. É interessante que nós vemos aqui que a obra da carne, ela é um plural, obras da carne, não das carnes, porque nós somos uma carne. Mas obras, porque tem várias maneiras de nós entrarmos no pecado. Tem várias maneiras de nós destruirmos a nossa vida e sair do propósito de Deus. E aqui ele traz várias coisas. Que nós não vamos entrar em mérito agora ou detalhar essas coisas. Nem tem tempo para isso. E o foco aqui é falar sobre o fruto do Espírito. Mas para isso eu fiz essa introdução. Mas olha que interessante, primeira coisa que nós vemos, quando ele fala sobre as obras da carne, ele fala de algo plural, obras. Tem várias coisas que nos tiram da presença de Deus, várias coisas que são pecado. Mas olha quando ele entra para falar do fruto do Espírito, e agora a gente começa a palavra. Fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Diz assim, entretanto, os frutos do Espírito, amém? Não, diz o fruto. Nós vamos explicar isso. Quando fala das obras, fala as obras, plural. Quando fala do fruto, fala o fruto, singular. A obra da carne aponta para divisão. O fruto do Espírito aponta para unidade. Anote isso. Obra da carne aponta para divisão. É plural, cada um faz uma coisa. Fruto do Espírito aponta para unidade, é um só. Quando você come uma maçã, você escolhe qual nutriente você quer? Ou está tudo incluso lá? Sim ou não? Quando você pega uma tangerina ou uma mexerica, você escolhe, não, eu quero levar só metade dos gomos. Não, é um pacote completo. O fruto do Espírito, irmãos, entenda isso. Não é opcional. Eu pego na prateleira, eu quero o amor, eu quero a paz. Domínio próprio é difícil. Não, esse não. Fruto do Espírito não é opcional, irmãos. Eu escolho o que eu quero. Ou você tem tudo ou você não tem nada. Entende? Porque não é opcional. Eu vou ver. Nós vamos entrar aqui sobre isso. Eu quero falar sobre 3 ensinos nessa manhã. 3 ensinos sobre o fruto. Tá bom? Então vamos ler aqui. Gálatas 5, 22 e 23. Diz, mas o fruto do Espírito é... Conta aí comigo, me ajuda. O amor, a alegria, paz. Teve uma irmã que não teve paz. Você viu? Paciência não teve. Já falou logo. Calma. Vamos testar os frutos aqui. Já tá no felicidade, já. Vamos lá. Vamos, eu perdi as contas. Amor, alegria. Pode ajudar agora também, irmãos. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, que na construção original do grego, realmente essa palavra está no singular. Não é que o português traduziu no singular. Foi um erro de tradução. Não, está no singular. Porque realmente o fruto do Espírito, ele aponta para uma unidade. Não é um negócio assim, são 9 frutos. Não, é um fruto. É um fruto que tem 9 qualidades, 9 características. E a nossa vida com Deus, da mesma forma, é isso. E é interessante que fala fruto do Espírito, e o Espírito é letra maiúscula. Por quê? Porque está falando do Espírito de Deus. Tá? Não tem nada a ver com a nossa condição, com a nossa capacidade. Não é o nosso espírito, não é o nosso corpo, a nossa alma. Não, está falando do Espírito de Deus. Então fala que o fruto do Espírito, tem 9 aqui itens, né, que é falado. Nós vamos entrar em detalhes, creio que hoje não vai dar tempo. Mas aqui nós vemos que do grego está falando que é singular. E nós vemos que está falando sobre o Espírito Santo. E aqui é interessante que nós vemos há uma diferença entre as obras da carne, que é algo que é divisão, é plural. Há N obras da carne, tem obras que um faz e o outro não faz, que não necessariamente você vai ter tudo na sua vida da obra da carne, quando você pratica a obra da carne. Mas o fruto do Espírito, ele não é opcional, como eu disse. Tá bom? E é claro, irmãos, lembra que nós viemos de um texto, com todo o contexto, falando ou você alimenta a carne ou você alimenta o Espírito, ou você vive a obra da carne ou você vive aquilo que o Espírito tem. Então é um posicionamento. E eu quero falar nessa manhã sobre 3 ensinos sobre o fruto. Primeiro, se você estiver anotando, o fruto ele aponta para a unidade. O primeiro motivo aqui do fruto, ele diz que a ideia é ser um. Fruto do Espírito, como eu disse. E isso aponta para a unidade. Ou seja, são várias qualidades em um único fruto. E nós precisamos entender isso, que na vida do cristão, irmãos, não tem como eu escolher, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, mas domínio próprio não. Ou você tem tudo ou você não tem nada. O fruto do Espírito não é opcional, eu decido que eu quero ter. E nem todo mundo foi chamado para ter todos os frutos do Espírito, é um só. Amém?
Então entenda isso. É mais ou menos assim. Se eu pegar uma fruta, a fruta vem completa. Isso aponta para a unidade. Assim como eu pegar uma mexerica ou pegar uma uva. A uva, tudo aquilo representa uma uva. É um cacho, é um fruto. E isso nós precisamos entender que da mesma forma que a unidade contagia, se eu pegar uma mexerica, todos os gomos faz parte daquela fruta. Se eu pegar uma maçã podre num cesto, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai apodrecer o resto, porque contagia. Da mesma maneira que a unidade positiva contagia, a unidade negativa também contagia. Lembra da Torre de Babel? Era algo bom ou ruim? Ficaram na dúvida? Era bom ou ruim? Era uma unidade, mas uma unidade com um propósito errado. Então entenda, irmãos, o fruto do Espírito, ele é algo que contagia. Quando nós vivemos debaixo da vontade de Deus, contagia. Mas a mesma verdade é, a obra da carne ela é plural e ela também contagia, ela também estraga. Então nós vemos aqui a importância de ter as qualidades do fruto e nós vivemos debaixo disso. Por quê? Porque as obras da carne elas são independentes. Mas a obra da carne é opcional. Mas o fruto do Espírito não é opcional, é o pacote completo. É igual servir Jesus, irmãos. Servir Jesus é o pacote completo. Quantos querem, de acordo com o que diz a palavra de Deus, diz assim: aquele que crê em mim fará obras que eu faço e obras maiores. Quem pode dar um glória a Deus aí? Jesus disse isso. Então quem crê que Jesus deseja isso para você? Mas a Bíblia também nos ensina que Jesus fala para nós perdoarmos o irmão. A Bíblia nos ensina a ser humilde, ter mansidão. Você entende que servir Jesus é um pacote completo? Não é só o que você quer. Não, eu gosto de Jesus, mas eu só gosto da parte que eu tenho poder. Na parte que eu oro e as coisas acontecem. Não é nem você que faz, é Jesus, mas você acha que é você. Mas entende? Não é assim. Então o primeiro ensino aqui que nós vemos, o fruto ele aponta para a unidade. Ou é o pacote completo ou não é nada. Agora é diferente, irmãos, de dons. Porque entenda isso. O dom, ele é dado para cada um de uma maneira. O dom é opcional. O fruto, ele é determinante. Ele não tem opção. Ou tem tudo ou não dá para ter alguma coisa. Então o segundo ensino que nós vemos aqui. Fruto, ele é diferente de dom. Tá bom? Porque qual é a confusão? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que é fruto do Espírito. Porque a gente associa o fruto do Espírito como um dom. Dom é diferente de fruto. Fruto são características de alguém que serve a Cristo e são semelhanças com Cristo, amém? É o fruto do Espírito. Aquilo que Deus tem, aquilo que o Espírito é, eu recebi, eu sou. Agora o segundo ensino é, fruto é diferente de dom. Olha o que diz lá em Coríntios, fala aqui sobre 9 dons. 1 Coríntios 12, 4 ao 11. Enquanto lá em Gálatas fala que o fruto, ele classifica como um único fruto, aqui já é diferente. Aqui diz que há diferentes tipos de dons, ou seja, há uma diversidade, porém um só Espírito. E aqui Espírito letra maiúscula, está falando Deus Espírito. Então olha que interessante, diz, vamos ler até o 11, diz, há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, olha que interessante isso. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Tem um propósito. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outros, poderes para realizar milagres. A outros, profecia. A outros, discernimento de espíritos. A outros, variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação de línguas. 9. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a Ele as distribui a cada um como quer. Versículo 12. Ah não, até o 11, está certo. Você entende, irmãos, há uma diferença aqui. Enquanto o fruto do Espírito, ele não está dando opção, ou não é opcional. A uns é dado a paz, a outros é dado a alegria, a outros domínio próprio. Mas cada um age de uma maneira. Não.
Fruto do Espírito, tudo você tem que ter. Eu sou um cara cheio de paz, mas eu não tenho domínio próprio. Então você não tem paz. Entenda que o pacote é completo. Ou você tem tudo. Entende, irmão? Você precisa trabalhar, porque se você se parece com Jesus, se você tem um Espírito Santo que habita em você, não condiz mais você viver na obra da carne. Então o primeiro ponto é, o fruto é unidade. O segundo ponto é, fruto é diferente de dom. E aqui fala sobre 9 dons, né? E fala que é interessante que é distribuído para os seus servos com objetivo, com propósito. E cada um é dado ou recebe algo de uma forma diferente. Ou seja, nem todas as pessoas têm o mesmo dom, sim ou não? Sim. Agora, fruto do Espírito não é opcional. Eu vou falar isso bastante para você entender. Não é, eu queria tanto ter paz como aquele irmão tem. Era para você ter. Eu queria tanto ter domínio próprio. Era para você ter. Por quê? O que determina você ter o fruto do Espírito ou não é o que você alimenta. A obra da carne ou o Espírito. Aliás, a carne ou o Espírito. Lembra que nós lemos lá? Ou você vive no Espírito ou você vive na carne. E isso que determina o quanto que você vai viver o fruto do Espírito. Eu estava tão bem com Deus, de repente eu estourei, xinguei todo mundo. Obra da carne. À medida que entra a obra da carne, o fruto do Espírito sai. Ou seja, que tipo de alimento você tem. E aqui nos dons nós vemos que há uma diversidade. Por quê? Para cada um é dado um tipo de dom. E isso, irmãos, é normal. Tem coisas que um irmão vai ter um dom que eu não tenho. E está tudo bem, porque dons foi dado cada um de uma maneira, com um propósito. Nem todo mundo vai ter os 9 dons aqui. Alguém tem os 9 dons? Não. Então aqui nós aprendemos algo, irmãos. O fruto do Espírito, todo crente deve ter. Isso é algo muito óbvio, mas talvez a gente precise explicar isso. E o óbvio precisa ser dito, amém? Agora, os dons, irmãos, eles são desenvolvidos. O fruto não é desenvolvido. O fruto é, ou eu tenho o Espírito Santo ou não tenho. Ou eu sou cheio de Deus ou não sou. Ou seja, todas as vezes que a obra da carne sobressair, faltou vida com Deus, faltou o Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo falar mais alto, eu matei a minha carne. É assim que funciona. Então entenda isso. Dons são diferentes de fruto. O dom, cada um é dado de uma maneira, com um propósito. Cada um vai ter um propósito para isso. Se é interpretação, se é cura e assim por diante. E isso sim é dado à medida de busca também. Agora o fruto não, irmãos. O fruto não importa se você tem 1 ano de crente ou 15 anos de crente. O fruto do Espírito é para todos. E os 9, amém? Amém, irmãos? E por último, terceiro ensino. Então vamos lá, recapitular. O primeiro ensino é o quê? Fruto é unidade. O segundo é fruto é diferente de dom. E terceiro, o fruto é o resultado. Irmãos, o fruto é o resultado. Aquilo que você come determina o que você vai ser. Todo nutriente daquilo que você come vai para o seu corpo. Ou seja, se eu me alimento de coisas boas, eu vou viver algo bom. Se eu me alimentar de coisas ruins, eu vou viver algo ruim. Então o fruto, ele é o resultado. Aquilo que tem lá, aquela tabela nutricional, aquilo está indo no seu corpo. E você não escolhe, eu só quero que vá isso, não vai aquilo. Ou vai tudo ou não vai nada. Ou você come ou não come. Então, o fruto, ele é o resultado. Tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você se alimenta vai ser provocado em ação. E que tipo de ação está tendo? É ação da carne ou ação do Espírito? Nós precisamos entender isso, irmãos, porque quando nós agimos no Espírito, as coisas têm que ser diferentes. E o fruto do Espírito é saudável. E tudo aquilo que é saudável tem que trazer resultado positivo. A ideia é essa, não tem como eu abrir o fruto e eu escolher, só quero a paz. Não, eu pego o fruto e como tudo. Então nós precisamos entender que isso tem que ser trabalhado, irmãos, porque se tem algo que não tem sido verdade na minha vida, é porque eu não estou de forma plenitude no Espírito. Muitas vezes nós queremos ser seletivo com aquilo que não há opção para ser seletivo. Nós queremos, por quê, irmãos? Eu volto a dizer, por que nós gostamos de ser seletivo? Porque o nosso gostar fala mais alto do que o amor. Não, eu gosto disso, irmãos. Esse é o problema. Sabe por que muitas vezes você tem dificuldade de agir no fruto do Espírito? Porque o seu gostar vem antes. E o seu gostar não é fruto do Espírito. O seu gostar muitas vezes vai ser obra da carne. Porque é a sua carne falando mais alto. O amor é fruto do Espírito. Irmãos, nós precisamos entender que agir no fruto do Espírito é diferente. Quer um exemplo? Paz é um fruto do Espírito, sim ou não? A primeira coisa que Jesus, quando ele ressuscita,
e ele tem um encontro com Pedro. Qual que é a primeira coisa que Jesus fala para Pedro? Misericórdia, hein, Pedro, esperava mais de você. Misericórdia, hein, Pedro, contei tanto com a sua ajuda. Foi isso que Jesus fala? Isso é o gostar, irmãos. Isso é a nossa carne. Nossa, meu, tinha uma expectativa com você, viu? Mas sabe o que Jesus fala? A primeira coisa que Jesus fala para Pedro, que está cheio de acusação, mal, porque ele negou Jesus. Ele olha para Pedro e diz assim, depois você lê lá: paz seja convosco. Paz é um fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Você entende? Ou eu vou agir pelo fruto do Espírito, ou eu vou agir pela obra da carne. Nossa, contava com você, viu? Achei que você era meu amigo. Obra da carne, irmãos. É a sua carne falando mais alto que o Espírito. Porque Jesus poderia falar: Pedro, eu contava tanto com a sua ajuda. Mas não, o que fala mais alto? Fruto do Espírito. Mesma coisa quando Judas vai lá trair Jesus. E muitos falam: misericórdia, Jesus ainda dá um beijo naquele traidor. O fruto do Espírito trata diferente da obra da carne, irmãos. A obra da carne é: fez, vai tomar. É comigo assim mesmo. Fruto do Espírito é: Deus perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E essa é uma grande lição, irmãos, que nós precisamos entender. Porque toda vez que a obra da carne sobressair na nossa vida, é porque tem mais razão do que presença de Deus. Todas as vezes que sobressair mais a minha razão do que a vida de Deus, é porque eu estou mais cheio de mim mesmo, do meu coração, do meu ego, do que de Deus. Todas as vezes que o meu argumento é maior do que a minha dependência em Deus, é porque falta vida de Deus. Todas as vezes que você estiver mais forte da sua carne do que o Espírito, a obra da carne vai sobressair. Mas nós vemos na vida de Jesus que mesmo nos piores momentos ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos na vida de Estevão, o momento que ele está sendo apedrejado: Deus, recebe meu Espírito, perdoa eles. Porque o fruto do Espírito não pode ser condicional, irmãos. Ele tem que estar na nossa vida a todo momento. E Gálatas 5:24, depois que Paulo dá essa explanada sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe o que é desejo? Vontade. Ou seja, irmãos, você já parou para pensar como a igreja vai ser diferente, como a família vai ser diferente, quando você deixar de pôr a sua vontade um pouquinho, o que você pensa, o que você acha, sua opinião, e colocar a vida de Deus? Porque a Bíblia diz o quê? Que os que pertencem a Cristo crucificaram, mataram a sua carne, com tudo aquilo que é paixão, é vontade, é desejo. E olha o que diz o versículo 25. Se já vivemos no Espírito, também então o quê? Andemos no Espírito. Ou seja, irmãos, se eu vivo no Espírito, a consequência da minha vida é ter a atitude do que o Espírito tem. Isso é fruto. E por último, versículo 26. A Bíblia aqui relata mais uma coisa que toma o lugar do fruto do Espírito, que é a vontade, a obra da carne. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ou seja, irmãos, ou eu vivo debaixo do fruto do Espírito, da vontade de Deus, que é paz, benignidade, alegria, mansidão, longanimidade, amor. Ou eu vivo a obra da carne, inveja, discussão, contenda. É uma decisão, irmãos. Não dá para eu viver as duas coisas. Até porque a Bíblia nos ensina isso, irmãos. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que está do meu lado. E o fruto do Espírito nada mais não é para você demonstrar com Deus. O fruto do Espírito é para você demonstrar com os irmãos. Você não precisa ter paciência com Deus. Você não precisa ter amor com Deus no sentido geral. Você tem que ter com o irmão. Porque quando você pede algo, Deus vai usar a vida do irmão para fazer na sua vida. É muito fácil falar: sou eu e Deus, ninguém fala na minha vida. Mas Deus usa pessoas. Deus usou João Batista para batizar Jesus. Deus usou Paulo para pregar o Evangelho e chegar até nós. Deus usa pessoas. E aqui, irmãos, é um tempo de posicionamento. Nós estamos nesse ano e você vai ouvir muito de falar sobre posicionamento. Mas esse é um posicionamento importante. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Porque, irmãos, tudo aquilo que tem inveja, tudo aquilo que tem razão, tudo aquilo que tem força do nosso braço, não tem Cristo. E isso nesse texto de Gálatas, desde o início nós vemos isso.
Paulo mostrando a importância de você parar de viver pela sua razão, porque a igreja de Gálatas era uma igreja que era muito legalista, muito razão. E nós precisamos aprender a depender de Jesus. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? A cada teste. Quanto mais você pedir paciência para Deus, mais aquele irmão tribulado vai aparecer na sua vida para você testar a sua paciência. Quanto mais amor você pedir para Deus, mais oportunidade para amar vai aparecer na sua vida. Quanto mais você pedir prosperidade para Deus, mais oportunidade para você abençoar alguém Deus vai dar. Sabe por quê? Porque as suas respostas vão gerar ações. Entenda, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar irmãos, vai usar a igreja, vai usar seu chefe, vai usar a pessoa que nem conhece a Deus, para que seu coração seja trabalhado. E quando que eu vou aplicar o fruto do Espírito? Quando eu estiver feliz? Só não. Até porque a alegria no fruto do Espírito não é condicional. Tudo que tem no fruto, nós vamos falar sobre isso semana que vem, nós vamos entrar em cada ponto. Mas tudo que tem no fruto não é opcional e não é circunstancial. Ah, eu estou feliz porque fizeram coisa boa para mim. Isso não é fruto do Espírito, isso é carne. Porque carne é circunstancial. Ah, estou feliz porque me deram uma bala. Mas amanhã você vai criticar o cara porque ele falou não para você. Por quê? Isso é condição, isso é carne. Isso é vontade. Fruto do Espírito é aquilo que não tem circunstância. Entende? O que não tem circunstância é o fruto do Espírito. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Você já parou a pensar o quanto seus relacionamentos serão diferentes quando o fruto do Espírito estiver na sua vida? Que você vai deixar um pouquinho da sua razão e vai deixar o Senhor agir mais. Antes de você falar 10 vezes o que você falaria, conta até 10 e fala: Deus, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Todas as vezes que você parar desse jeito, irmão, você vai parar de agir pela sua força, pela sua vontade, e vai deixar o Senhor agir. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã. Irmãos, essa palavra não é para trazer uma condenação e falar o quanto que você é ruim. Eu sou ruim também, eu sou péssimo. Mas essa palavra é para você entender o quanto que você precisa de Jesus na sua vida. Essa palavra, para que você possa entender o quanto que nós precisamos depender de Jesus em cada decisão da nossa vida. Porque todas as decisões que você tomar por conta própria, você vai quebrar sua cara. Porque nós somos cheios de razões, nós somos falhos, nós nos corrompemos. Por isso eu quero te convidar nessa manhã, você falar: Jesus, eu quero tomar uma decisão hoje. Parar de alimentar a minha carne que tem gritado, tem falado alto, tem tomado decisões que eu tenho quebrado a cara, tem destruído a minha vida, destruído a minha casa, destruído o meu ministério, destruído o meu trabalho. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, onde a obra, ou o fruto do Espírito, ele tem a liberdade. Eu não quero ser seletivo, porque o fruto do Espírito ele é completo. Eu quero estar aberto, Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nos enche, Jesus, daquilo que é do Senhor. Nos esvazia daquilo que é de nós. Porque todas as vezes que o nosso eu fala mais alto, nós estragamos relacionamentos, nós destruímos vidas, nós magoamos, nós ferimos, somos chateados, somos feridos. Mas todas as vezes que nós agimos pelo Teu Espírito Santo, a paz, a alegria, a perdão, a amor, a descanso, a renovo, a cura. Por isso, Jesus, talvez nós entramos aqui nessa manhã cheio de razão, cheio de decisões formadas no nosso interior, mas que nós possamos nos esvaziar daquilo que é nosso. O Espírito Santo possa nos encher de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esvaziamos da nossa carne, da nossa vontade, da nossa emoção, do nosso eu. Nos encha da Tua presença, do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria. Essa é a nossa oração nessa manhã. Coloque seu coração diante dEle. Fica à vontade nessa manhã. Entrega a sua vida para Ele. Fala: Jesus, eu quero voltar à essência como aquele dia que o Senhor era tudo. Quero voltar à essência, aquele dia que eu não tomava nenhuma decisão antes de perguntar para o Senhor qual era a sua vontade. E a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não venhamos entender, a Sua vontade é melhor para nós.
Por isso, Deus, nós queremos abrir mão da nossa vontade, e que a sua vontade venha a ser, sim, determinante, venha a ser o principal em nossa vida.